Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que Jesus nos abençoe e nos conceda sua paz. E aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, que traz aqui assuntos muito interessantes. Estamos no início da obra, mas antes de falar especificamente disso, gostaria de desejar para todos, ou que todos tenham tido uma passagem de ano maravilhosa, por conta aí, do 2023 para 2024, ou seja, o início de um novo ciclo, diante, das lutas que temos enfrentado na vida. Cada pessoa sabe qual a sua maior dificuldade, ou mesmo as suas conquistas, por que não? Não falamos somente de lamentos e de dores. Na vida existem todas as questões. E também temos os momentos de alegria, de felicidade, de paz. Claro que algumas pessoas mais do que outras, porque depende da nossa necessidade, da construção da nossa vida, da encarnação. Então as lutas que tenhamos que empreender, ou as conquistas que tenhamos de conquistar, todas fazem parte da experiência da vida. Quando a gente imagina um futuro, partindo da orientação espírita, a gente vai encontrar a felicidade no sentido absoluto lá na frente. Essa é a felicidade que ela é fruto do processo de amadurecimento. Eu sempre digo aqui que a felicidade não é uma meta necessariamente, porque a gente corre o risco de ter muita dificuldade de alcançar essa meta, então a gente nunca vai ser feliz. A gente sempre faz essa pergunta, Mas da felicidade que a gente fala no sentido da conquista, ou seja, do resultado das nossas vivências, do amadurecimento do espírito e da sua inclusão, porque a gente próprio que constrói isso, num estado superior de vida. É claro que a gente vai encontrar um sentido mais amplo de felicidade. Esse existe, ele é fruto de um processo. E a gente vai vivenciando e sentindo à medida que vamos nos desenvolvendo. Então, quando a gente imagina nesse futuro, onde vamos estar mais maduros, logicamente vamos compreender melhor essa felicidade. Mas podemos e devemos ser felizes hoje, porque o que nós temos é esse momento agora, na encarnação. Estamos encarnados, a gente não pode esquecer disso. Então, encarnados, nós perdemos a dimensão, a noção mais exata da dimensão espiritual, da compreensão melhor ou maior da nossa verdadeira natureza, que é uma natureza espiritual. Então é um cuidado que a gente precisa ter em relação a isso aí. Por isso, a renovação do ciclo, onde começamos um novo ano, onde a gente vai reabastecer as nossas forças através da esperança, através da prática do bem, fortalecendo e consolidando um sentimento superior em nosso coração, porque precisamos ter alguma ação para sair um pouco da mente, onde a gente traz tudo para a mente, A gente imagina as coisas boas ou as coisas ruins, os nossos julgamentos e muitas coisas, tudo dentro da nossa mente. Mas é importante que a gente transfira as coisas da mente para o mundo, para esse mundo real que a gente vive, Porque o mundo físico, para a gente, neste momento da existência, é um mundo real. A gente sente os acontecimentos das nossas escolhas, conquistas e também os acontecimentos coletivos que nos atingem. Então, para nós, isso realmente é real. Então, a gente vai
ou deveria transferir o que a gente tem dentro de nós, construindo ações para que a gente perceba a partir dessas ações a beleza da vida, a amizade, o amor que envolve a humanidade inteira, que vem do nosso próprio Criador. É muito bacana quando a gente pensa sob essa ótica, construindo esperança, força, benevolência e assim por diante, né? É muito bonito tudo isso, mas que não seja apenas algo a contemplar dentro da nossa cabeça, que tenhamos ações de compromisso para que o mundo se torne melhor de verdade, para que isso que está dentro de nós, como um sonho, se torne verdadeiramente uma realidade. Mas aqui, querido amigo ouvinte, após aí esse início, a gente vai começar novamente, né? E hoje um novo capítulo, ou seja, um novo ano que se inicia e um novo capítulo do livro Obras Póstumas, pois que nós lemos aqui nessa primeira parte a profissão de fé espírita racional e dentro desse capítulo várias circunstâncias. E hoje iniciamos as manifestações de espíritos. Como subtítulo está assim: caráter e consequências religiosas de manifestações de espíritos. No item 1 está escrito: as almas ou espíritos dos homens que viveram na Terra constituem um mundo invisível no espaço que nos cerca. Então a gente lembra, né, que somos espíritos encarnados. Quando a gente perde esse veículo físico, nós nos tornamos espíritos errantes, ou seja, desencarnados, onde ainda não temos um pouso definitivo. Então, por isso que necessitamos do processo da reencarnação, para lá na frente, um dia, nós alcançarmos aquele estado definitivo, onde não vamos mais precisar reencarnar para progredir. Será apenas diante das necessidades que determina assim o nosso Deus, nosso Senhor, para que a gente cumpra uma missão. E aí vamos encarnar, assim como aconteceu com Jesus e outros tantos que até alguns a gente deve desconhecer, que vieram ao mundo como uma missão. E geralmente essas missões estão vinculadas ao aprimoramento do homem, uma determinada fase das existências, né? Sempre no sentido coletivo. Resulta daí, continuando o texto, que desde que há espíritos e que se estes têm o poder de se manifestar, deveriam tê-lo em todo o tempo. É o que provam a história e as religiões de todos os povos. Ultimamente, porém, as manifestações de espíritos têm adquirido enorme desenvolvimento e maior autenticidade. Sem dúvidas, por querer a providência curar a chaga da incredulidade e do materialismo por evidentes provas, permitindo aos que deixaram a terra virem comprovar a sua existência e revelar-nos as condições felizes ou penosas que vivem. É interessante, né, esse parágrafo onde é trabalhada essa ideia, né, da permissão divina a respeito das múltiplas manifestações, né, por conta de ajudar o ser humano a afastar-se da incredulidade, do materialismo, tudo que cria para o ser humano embaraços para que ele alcance estados superiores da vida. No entanto, a gente percebe, né, na ação divina, seja através da sua escolha, do seu comportamento, fazer com que a humanidade ela possa adquirir conhecimento a partir da comunicação com o plano espiritual, ou seja, todos esses assuntos aproximarem-se das pessoas, para que elas possam não duvidar mais
Mas é claro que isso é um processo lento, né, que leva muito tempo e muitas vezes é preciso abrir mão de certas coisas para poder alcançar objetivos maiores. Então, a gente vai contemplando essas questões todas, né, e percebendo, né, não só uma autenticidade, mas a importância da aquisição desses conhecimentos que textos como esse nos facultam, né? É muito bacana. Ultimamente, porém, as manifestações de espíritos têm adquirido enorme desenvolvimento e maior autenticidade, como já havia lido ainda há pouco. Sem dúvida, por querer a providência, por isso que eu estou repetindo, né, por causa dessa parte aqui, querer a providência curar a chaga da incredulidade e do materialismo por evidentes provas, permitindo aos que deixaram a terra virem comprovar a sua existência e revelar-nos as condições felizes ou penosas em que vivem. Então, o materialismo, já diz um ditado mais moderno, né? Ele morreu por falta de matéria, por conta, né? Essa frase aí, por conta das conquistas científicas a respeito do campo das energias, né, da matéria, antimatéria, ou seja, é dito que é compreendido por conta, né, dessas questões que a vida ela se manifesta em algum lugar, de alguma maneira. Ela existe antes de se manifestar aqui no plano físico e vai continuar existindo depois. É importante as pessoas perceberem isso, daí a necessidade de divulgação de textos como esse ou de ideias como essa, para poder auxiliar as pessoas a respeito da construção de uma compreensão superior, né, e melhor de vida. O item 2 diz o seguinte: o mundo visível, sendo envolvido pelo invisível, com o qual vive em perpétuo contato, age incessantemente sobre ele e recebe dele a reação. Esta reciprocidade é a origem de uma multidão de fenômenos considerados sobrenaturais, por se lhes ignorar a causa. É uma coisa constante na humanidade essa questão de ignorar, desconhecer as causas. A gente precisa, né, continuar no campo da pesquisa e dela, né, estabelecer as famosas deduções para a busca da verdade. Isso precisa continuar a acontecer para que a gente entenda muitas coisas que até então são incompreendidas, né? Então a ciência tem um papel fundamental nisso. E a gente fala a ciência, né, como um todo, como algo muito importante para a vida da humanidade, da coletividade. Não o cientista propriamente no sentido individual, porque o cientista, apesar de ser muito inteligente, estudar bastante a respeito de certas coisas, ele é um ser humano, como todo ser humano tem seus limites, as suas falhas também, as suas incompreensões, e muitas vezes ele próprio não admite muitas coisas e que poderia investigar tais coisas, mas simplesmente muitas vezes ele nega e ponto final, o que não é uma atitude científica. Isso acontece com muitos cientistas. Mas quando o cientista tem a verdade como um ponto fundamental na vida dele, mesmo em determinado momento de sua vida, ele negando certa coisa, ele vai continuar no campo da pesquisa, ele vai deparar-se novamente e ele vai acabar assim investigando. Mais ou menos isso aconteceu com o nosso Allan Kardec, né, quando ele negava inicialmente a questão do campo do fenômeno, em que atribuíam, né, a movimentação dos corpos, né, no espaço, e dentre outros fenômenos, mesas, girantes, falantes, até que ele resolveu investigar, quando pessoas que ele considerava muito sérias nesse campo da investigação lhe chamaram a atenção, e aí ele foi verificar o que realmente era isso, e o resultado disso chama-se doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, ou ainda espiritismo. Ou seja, uma ciência, nasceu da ciência, nasceu da necessidade de investigação. Ela tem o pé nesse campo laboratorial,
mas ela não está fechada dentro de um laboratório. Pelo menos no laboratório de prédios, mas está permanente no campo do laboratório da vida, do mundo, através da observação, da pesquisa e da dedução dos fatos que nos levam à construção de um sentido lógico ou mesmo de um sentido mais próximo da verdade. Porque é preciso tempo para as pessoas poderem compreender melhor isso, né, e buscar e construir em determinadas pessoas, principalmente que têm mais condições, esse interesse pela busca da verdade. Então é algo que a gente, né, fica aí para pensar também, né? Continua aqui o texto. A ação e a reação de um mundo sobre o outro é uma das leis, uma das forças da natureza necessárias à harmonia universal, como, por exemplo, a lei de atração. É interessante quando ele fala, né, no parágrafo anterior, que o mundo, né, o mundo físico, o mundo visível para nós, ele é envolvido pelo mundo invisível e com o qual vive em perpétuo contato. Perpétuo, exatamente isso. E é claro que disso acontece uma ação e uma reação, que é agora o parágrafo que a gente está lendo. A ação e a reação de um mundo sobre o outro é uma das leis, uma das forças da natureza, necessárias à harmonia universal. Olha que coisa interessante. Necessárias à harmonia universal, como, por exemplo, a lei de atração. Se aquela força deixasse de obrar, perturbar-se-ia a ordem universal, como em um maquinismo de que se tirasse uma roda. Então a gente percebe aí, no falar do Allan Kardec, a importância dessa relação, desse contato do mundo visível e do mundo invisível. Isso gera, né, uma ação, gera uma reação que mantém o equilíbrio do universo e o processo de desenvolvimento desse universo, tanto do universo material como do universo espiritual, porque nós somos espíritos imortais e fazemos parte dos dois universos, se assim posso me expressar. Então a gente percebe que pelo menos são dois momentos do mesmo universo, para não ficar naquela onda da atualidade de falarmos de multiversos, no sentido de muitos universos, mas lembrando que a palavra universo, segundo alguns filósofos, como Pastorino, Berto Roden, né, é a unidade na diversidade. O Pastorino principalmente usa essa definição, né, pelo menos essa forma de falar, para a gente pensar a respeito do universo e da sua dimensão e sua importância. Então, quando a gente imagina que a unidade na diversidade, ou seja, nas diferenças, na multiplicidade das coisas, talvez até a palavra usada hoje nos filmes e na boca de muitas pessoas, multiverso, não seja tão inconsistente assim. Mas para a gente não confundir, que dá a impressão que existem, né, uma infinidade de universos onde não existe nem Deus, tudo acontece de forma muito estranha, muito aleatória, com vários poderes, todo mundo sendo empoderado aí, né? Então a gente vê isso nos filmes de ficção, que em todo filme, em todo conto existe um ponto de verdade e que ajuda a gente a compreender muitas coisas, mas o ser humano é bastante fantasioso, onde ele não consegue compreender, ele cria alguma coisa, porque ele é inteligente para isso, porque ele precisa tapar aquele buraquinho ali, né? Como se fosse construir uma ponte. Mas a gente tem que ter o cuidado, e aí o senso, né, científico, para nos ajudar a ser coerentes nesse sentido, para a gente poder construir uma hipótese lógica que se aproxime da verdade, que mais tarde possa ser confirmada ou não, mas ela com certeza vai estar próxima disso aí. E aí a gente vai buscar o caminho que nos levará àquilo que realmente é verdadeiro. Então, voltando aqui, se aquela força deixasse de obrar, perturbar-se-ia a ordem universal, como em um maquinismo de que se tirasse uma roda. Não tem, portanto, o caráter de sobrenatural os fenômenos produzidos por semelhante força, ou lei da natureza, julgados tais por não se desconhecer a causa, como acontece com certos efeitos da luz, da eletricidade, etc.
Kardec falando em relação, né, ao que se tinha de desenvolvimento à sua época. Hoje a gente tem uma tecnologia, aparelhos absurdamente mais avançados, mas são frutos do que foi feito ali atrás, do século XIX, século XVIII, e todo o movimento no campo da ciência na busca do desenvolvimento da vida, na busca de um aprimoramento das técnicas para poder gerar benefícios para as pessoas, tudo isso sendo estimulado pela ação e pela reação do mundo visível e do mundo invisível. Então, o mundo espiritual, é claro que ele tem uma tecnologia muito superior, principalmente nos planos mais evoluídos, né, mais avançados da vida. E eles precisam o quê? Eles, nessa proximidade, eles acabam nos influenciando, mas da maneira possível a nossa compreensão. Eles não vêm dizer o que a gente tem que fazer. Mas muitos desses espíritos que vivenciam uma tecnologia superior e uma moralidade superior, eles vêm e encarnam no planeta. É claro que eles não vão lembrar e não vão ter aqui à mão, né, como dizemos, toda a possibilidade de fazer aquilo que ele experienciou lá. Mas ele vai tentar construir com o que existe os meios para alcançar isso aí. E aí vai trazer um avanço à atualidade, para que mais na frente, no futuro, a gente tenha coisas maravilhosas, como aconteceu e tem acontecido o tempo todo na história da humanidade. Se hoje mexemos em celular, em computadores e coisas incríveis que são feitas, é por causa disso aí, dessa interação, dessa ação e reação entre o mundo físico, o mundo visível e o mundo invisível, que nós fazemos parte dessas duas circunstâncias, como comentava há pouco, né? E aqui tem uma nota do Herculano Pires, que vale a pena a gente sempre ler a respeito, né, do que está acontecendo aqui do texto. Então diz aqui o Herculano: as ciências vêm provando através de pesquisas que os fenômenos chamados sobrenaturais são, na verdade, naturais. O Espiritismo é a ciência que liquida os últimos resquícios do sobrenatural. Isso é verdade, meus irmãos. Provando que a naturalidade dos fenômenos psíquicos inabituais. Ele usa um termo muito legal, né, porque realmente é coisas que não fazem parte do nosso hábito comum. E por isso que a gente tem dificuldade, às vezes, de compreender ou mesmo de aceitar, para poder mais na frente compreender melhor, né? Continua o Herculano. Hoje, a parapsicologia endossa inteiramente a tese espírita, dando razão a Kardec, tão combatido pelos cientistas materialistas ou religiosos. Os chamados fenômenos sobrenaturais do passado são hoje classificados como paranormais, o que vale dizer paralelos aos normais. Nota aqui do revisor. Então, como diz aqui o Herculano Pires, né, em relação às conquistas do desenvolvimento das ciências, e no caso aqui a parapsicologia, por exemplo, que vem confirmar muito do campo e do corpo dos fenômenos produzidos aqui na vida e produzidos por pessoas, aquilo que antes era tido como sobrenatural, aquilo que está além do que é natural, né, está acima do natural, e na verdade não tem nada de sobrenatural, são apenas fenômenos, acontecimentos inabituais, não observados, não compreendidos, mas que fazem totalmente parte dos fenômenos naturais. E isso é muito legal porque vai ampliando a nossa capacidade de perceber as coisas e, nesse sentido, né, da ampliação, dando para a gente melhores condições para o nosso próprio desenvolvimento. Então, se a gente admite que somos espíritos, etc. e tal, já é uma conquista. Então a gente tem uma continuidade, ou seja, aquilo que chamamos de consciência, como muitos chamam hoje, né, o espírito, no mundo científico chama-se consciência. A consciência ela sobrevive. Opa, se ela sobrevive, então muitas coisas que acontecem pode ser que sejam verdadeiras. E assim vai, quando a gente vai elaborando, né, desenvolvendo o pensamento, a gente vai buscando aquilo que possa ser verdadeiro. E depois a gente vai construir a técnica necessária para poder confirmar essas coisas. Então primeiro vem as ideias, vem as buscas,
E vem também o aproveitamento daquilo que já foi desenvolvido. E mais à frente, à medida que isso vai acontecendo, querido amigo ouvinte, o homem inteligente, o cientista, ele vai construindo os meios de provar determinadas coisas ou muitas das coisas. Mas é assim que a gente vai desenvolvendo. Bom, nós vamos hoje ficar por aqui, nosso tempo já está quase no finalzinho, né, desejando a todos, mais uma vez, um feliz início de ano de 2024, e vamos seguindo nós aí com os estudos de obras póstumas, para que a gente aprenda com essa doutrina maravilhosa que Allan Kardec e os espíritos superiores, como ele, todos, né, dirigidos pelo Espírito da Verdade, que é o nosso Mestre Jesus, trouxeram para nós. Então, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Meus amigos, muito boa noite a todos. Vamos aqui nós darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos nós aqui em seu capítulo 24, que tem por título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Estamos estudando os itens que tem por título também Candeia sob o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? No programa anterior, nós estudamos os itens de 1 a 5. E hoje nós vamos terminar esses itens restantes, que são só o 6 e o 7. Vamos ver o que nos traz aqui Kardec a respeito desta história de não pôr a candeia sob o alqueire, e porque Jesus falava por parábolas. Só recapitulando um pouco, Kardec estava nos mostrando que todo o conhecimento proveitoso, no caso, ele vem aos poucos. Deus nos deu a prerrogativa da inteligência, da razão, do raciocínio, da capacidade de escolha, capacidade de questionar as coisas. Mas o conhecimento é infinito. E não pode ser dado a nós de uma vez só. Há pouco tempo atrás nós estávamos nas cavernas. Então não é assim, isso vai vindo aos poucos. Jesus já veio aqui há 20 séculos nos demonstrar isso, trouxe uma vastíssima gama de conhecimentos, mas como ele disse, eu vou pedir ao Pai que nos mande a vocês o Consolador, que virá explicar todas as coisas que eu vos tenho dito e outras coisas mais. Porque nós não tínhamos capacidade de entender. Então ele disse, eu falo ao povo por parábolas que eles não têm capacidade de entender. Mas esse conhecimento, ficando em parábolas, fica aí guardado. À medida que nós formos avançando moral e intelectualmente, nós vamos ter capacidade de interpretar essas parábolas e entender bem, descompactando esses conhecimentos para nós. Isso não vale para a questão moral, quanto a questão técnica, científica. Na moral, até certo ponto, é uma coisa mais simples, digamos assim, ou menos complicada. Porque amar ao próximo como a si mesmo não é uma coisa complicada de se entender. Mas há detalhes nesses trâmites do amor que nós temos que sentir pelo próximo e da maneira que temos que lidar com ele, que precisam, às vezes, de um refinamento. Aí Jesus mandou as parábolas para que nós entendêssemos. O caso do bom samaritano é uma parábola que demonstra o amor do bom samaritano para um estranho.
Então Jesus está nos dando exemplos de como funciona o atendimento àquele mandamento. Isso não foi uma coisa complicada de entender, mas há coisas que são difíceis naquela época e ainda são. Então precisamos de esclarecimento, e esses espíritos vieram aqui nos trazer a doutrina espírita justamente para nos ajudar a esclarecer, mas eles também vieram no século XIX, quando estavam começando ainda a surgir os conhecimentos mais avançados em termos científicos. O século anterior era chamado século das luzes, referindo-se luz ao conhecimento, como Jesus se referiu à candeia, à luz da candeia ao conhecimento. Todos nós sabemos disso. Então é preciso que nós entendamos que isso tem que ser pouco a pouco. Mas não é nada demais nós questionarmos, queremos saber, usar nosso raciocínio, nossa lógica, não aceitarmos certas coisas, tudo bem. Isso é o certo, não podemos aceitar a coisa porque é assim e ponto. Não é. Temos direito de questionar. E é essa a ideia que Kardec nos traz. Agora, se não entendemos, não vamos ficar frustrados, porque faz parte ainda da nossa época. No futuro, com certeza, nós poderíamos interpretar melhor esses ensinamentos, que eles são para sempre. Os ensinamentos trazidos por Jesus são para sempre. Não tem o que se modificar. A relação do amor, quer dizer, o amor que Jesus tenta nos demonstrar, o amor de Deus por nós e o amor que nós temos que ter uns pelos outros e que Ele tem por nós, esse amor não vai mudar nunca. É a base do universo. Nós é que temos dificuldade de entender isso. Ele trouxe exemplo, demonstração, parábolas, histórias, um monte de coisa para tentar nos mostrar o que é o reino de Deus, o reino dos céus, a misericórdia divina. Isso é que nós precisamos entender pacientemente, ter paciência conosco mesmo e com as outras pessoas que estão dependendo, às vezes, de uma explicação nossa, ou que estão lidando conosco e não entendem, às vezes, as nossas atitudes. Então, Kardec segue aqui no item 6. É de se perguntar que proveito o povo podia tirar dessas multidão de parábolas, cujo sentido lhe era oculto. Bom, vai perguntar, o que o povão podia entender, tirar de proveito dessas parábolas, cujo sentido eram ocultos? Note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas de sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade. Isso é muito importante, é o que eu estava dizendo. O que Jesus trouxe é claro, amar o próximo como a si mesmo. Isso depende de muita explicação. Então isso não está oculto. Assim, devia ser porque era a regra de conduta, a regra que todos tinham que compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia o seu pensamento apenas aos discípulos, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Foi por isso que ele disse: aos que já têm, ainda mais se dará. Então, diz, há coisas mais sutis nesses ensinamentos que Jesus tem que passar para nós, para que nós aprendamos realmente o que é o amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter pelo próximo, a humildade que nós temos que ter para com Deus, a misericórdia que Deus tem por nós e que nós devemos ter para com os outros. Ele explica bem naquela parábola do mordomo infiel. Então, essas parábolas são para nos mostrar, mas isso fica até certo ponto oculto. Mas ele, aos seus discípulos, ele explicou. E é por isso que ele sempre disse: aos que já têm, ou seja, os discípulos, como já eram pessoas que tinham um certo entendimento
tanto intelectual como moral, mais elevado que a maioria, eles já tinham alguma coisa. Então, diz Jesus, aos que já têm, ainda mais se dará. Porque não adianta dar isso a uma pessoa que não tem aquela base para entender. Ela não tem, ela vai ter que adquirir mais um conhecimentozinho ou outro para poder receber mais coisas. Você não pode dar um livro de álgebra para uma criança que está no primário. Não adianta, ela não vai entender nada daquilo. Agora, o que já está no antigo ginásio, eu não sei como se chama hoje, você pode dar o livro de álgebra. Ele vai entender. Agora, a humanidade, estando ainda no curso primário, tem que receber coisas ainda daquela tabuada. Está tudo bem. Agora, o que já tem um conhecimento sobre álgebra, sobre geometria e tudo mais, aí pode dar mais conhecimentos para prepará-lo para no futuro entrar numa universidade e mais coisas ainda, e assim sucessivamente. Aquele que já tem vai receber mais, porque já está preparado. E a humanidade é assim, ela tem que ir se preparando para poder fazer bom uso, tirar benefício dos ensinamentos trazidos por Jesus. Entretanto, mesmo com os apóstolos, vejam bem, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos cuja completa compreensão ficava reservada aos tempos futuros. Por isso é que ele prometeu que ia pedir ao Pai que mandasse um outro Consolador. Foram esses pontos que deram margem às diversas interpretações. Então, esses pontos, ficando assim meio complexos, deram margem para nós, ignorantes, ter interpretações diversas. Eu digo que no século I as pessoas iam interpretar de forma, cada um do seu jeito. Até que a ciência vindo, durante esses 18 séculos que se passaram, de um lado, e do outro lado, o Espiritismo, que veio justamente no século XIX, revelassem as novas leis da natureza, tornando compreensível o seu verdadeiro sentido. Então, como disse Jesus, o Consolador viria esclarecer muitas coisas que ele, Jesus, trouxe, mas ele sabia que não estavam muito claras para nós, e trazer outras coisas, outros conhecimentos. Por isso nós achamos que o Consolador é a própria doutrina espírita, que está realizando isso. Está realizando isso. Esclarecendo a doutrina de Jesus, com base nas informações científicas que já estavam disponíveis no século XIX, até na condição moral, porque a filosofia também tinha avançado muito, apareceram muitos filósofos, somente nos séculos XVIII, XIX, então trouxeram muitas informações, aí no começo do século anterior, século XX, muitas informações filosóficas, a psicanálise, a psicologia, então, muitos conhecimentos que vêm facilitar o entendimento, e o Espiritismo está só usando essa base para nos esclarecer as coisas. A ciência exata e a ciência psicológica. O Espiritismo aproveita isso para nos esclarecer. É o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo. Usando esses conhecimentos para melhorar a nossa compreensão da doutrina de Jesus. Hoje, o Espiritismo projeta luz sobre uma porção de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Em suas instruções, os Espíritos procedem com admirável prudência. Só abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina de modo gradual e sucessivo, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Por isso que há muitas publicações que nos trazem alguns esclarecimentos sobre o que a própria doutrina nos trouxe, principalmente com relação ao mundo espiritual. Não tanto no mundo moral, mas no mundo espiritual. As outras ciências acadêmicas, como eu disse, a psicologia, a psicanálise, elas estão trazendo muito, a sociologia, estão trazendo muitos subsídios também na parte moral e na compreensão das nossas dores. Porque, no fundo, nós queremos explicação pelas aflições que estamos passando. No fundo, o que nós queremos é resolver nossas aflições. Vamos falar claro. No fundo, nós queremos aprender a doutrina de Jesus para nos livrar das nossas aflições pelas quais estamos passando, as encrencas em que estamos metidos. Aí, paralelamente, vamos aprendendo
a doutrina para ver, puxa vida, então o que me está causando essas dores todas hoje é o apronto que eu fiz no passado, a doutrina me prova isso. Então, se eu não quero mais sofrer, não quero mais aflições, eu tenho que começar a mudar meu comportamento para eu ter um futuro melhor. Então, estamos aprendendo isso com a doutrina. Então, gostamos da doutrina que está nos dando esses esclarecimentos. Consequentemente, nós vamos nos aliviando as nossas aflições. Primeiro que as aflições atuais tendem a diminuir ou serem suportadas com mais força por nós. Então, a sensação de que o fardo diminuiu, o peso, como Jesus prometeu. E, não mais aprontando as coisas que aprontamos no passado, nós estamos plantando um futuro melhor. Então, a doutrina está nos ajudando nisso. Mas, no fundo, nós buscamos a doutrina para aliviar nossas aflições, gente. E ninguém busca a doutrina espírita simplesmente porque eu quero adquirir um conhecimento novo. Eu vou estudar, como meu caso, eu vou estudar engenharia química, que eu gosto de matemática, gosto da química. Tudo bem. É o motivo que eu fui estudar engenharia química. Eu gosto de matemática, gosto de química, gosto de física. Tá bom, então eu vou estudar isso. Mas eu vou ser espírita, eu vou estudar espiritismo porque eu quero adquirir um conhecimento novo? Não vou enganar ninguém. Eu vim estudar espiritismo porque eu quero me livrar das minhas aflições. Foi a maneira que eu achei de me livrar das minhas aflições. Como outras pessoas acham em outras religiões, é o mesmo motivo, em outras filosofias. O ser humano normal quer se livrar das suas aflições. Véio. O normal é só uma pessoa que não é normal que acha que as aflições caem bem. Então a ideia é essa. Então nós estamos usando a doutrina com essa finalidade. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela só teria se mostrado acessível a reduzido o número de pessoas. Teria mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-lo, prejudicando assim a sua propagação. Então esse conhecimento tem que vir aos poucos. Senão assusta, afugenta, como a luz forte demais causa obscuridade às pessoas, causa ofuscamento. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a alguns privilegiados, nem porque eles coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Os espíritos deixam que cada ideia tenha o tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, a fim de que os acontecimentos tenham o tempo de preparar a sua aceitação. Então nós temos que ter calma, que nós estamos no caminho certo, na seara certa. Agora o plantio de algumas sementes, que vão dar árvores com frutos mais saborosos, vai depender ainda muito da forma como nós estamos tratando aqui o campo. Nós estamos tratando o terreno. Por enquanto nós estamos conseguindo plantar algumas coisas, já estamos sentindo que estamos nos beneficiando, mas outras coisas precisamos preparar melhor o terreno. É o que Kardec diz. Os novos conhecimentos, as novas explicações, os novos desdobramentos, desvelamentos dos conhecimentos, de forma geral, vão vir aos poucos, à medida que nós formos cuidando melhor do nosso terreno. À medida que fizermos isso, nós vamos receber mais conhecimentos, vamos entender melhor para nos aprimorarmos moralmente e sim nos beneficiar diminuindo as nossas aflições, as nossas dores, os nossos problemas. Isso é o que Jesus nos prometeu como Consolador. Aliviar as nossas dores, nosso fardo e o jugo a qual estamos submetidos. Ele vem nos ajudar. E para isso só pede que nós pratiquemos o amor e a caridade, coisa que nós temos muita dificuldade de fazer por falta de conhecimento. Estamos estudando aqui de forma que, entendendo bem o que é o amor, entendendo bem o que é a caridade, nós possamos praticar o amor e a caridade de forma melhor, mais adequada, para nos beneficiarmos, para termos uma vida melhor, mais confortável. Se não nesta vida ainda, mas nas próximas com certeza. Nós estamos nesta vida começando a engatinhar nesse objetivo. Graças a Deus, nós, nesta vida atual, tivemos contato com a doutrina espírita, então estamos começando a entender de que se trata. Para nas próximas vidas
começarmos a colher os frutos disso. Então temos que fazer bom uso desses ensinamentos, não ficar triste, porque tem muitas coisas que nós não entendemos, muitas dúvidas, mas faz parte. À medida que formos pondo em prática tudo isso, mesmo que seja pouco conhecimento, mas pondo em prática, outros conhecimentos virão, como diz Jesus, mas será dado àquele que já tem. E se nós tivermos pouco, vamos receber pouco. Se tivermos muito, vamos receber muito. Cabe a nós. Cada um é que resolve o seu caso. É isso que nós entendemos e procuramos passar a todos, porque é a maneira que eu entendo o benefício que a doutrina espírita traz para mim. Eu, satisfeito com isso, gostaria que todos também tivessem esse mesmo benefício. Eu sei que cada um sente o benefício ou o malefício do seu jeito, porque nós não somos iguais. Mas, em tese, uma coisa que é boa para mim, em tese, deve ser boa para muitas pessoas também, que têm gosto, pensamentos, jeitos parecidos com o meu. Então, elas vão aceitar. Como todos nós temos o mesmo objetivo, é sermos felizes, sermos puros, atingir o reino de Deus, então, para esse objetivo ser alcançado, temos que seguir a doutrina de Jesus. E para seguir a doutrina de Jesus, a melhor maneira que eu encontrei de compreendê-la para poder pô-la em prática foi através da doutrina espírita, que é a sugestão que eu dou a todos. Continue perseverando no estudo, que só vai nos fazer muito bem. Por hora nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.